Boa noite, Matildes e Matildos. Vocês com certeza sabem que nós temos muitos santos reconhecidos pela Igreja Católica. Temos Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, São Francisco de Assis. Mas você sabia que nós temos os nossos santos brasileiros? Temos santos que já foram canonizados e temos alguns que estão no processo no andamento da canonização. Hoje nós vamos falar da menina Benigna, a primeira beata do Ceará. Uma menina de 13 anos que foi beatificada em 2019 devido ao martírio que ela sofreu quando ela foi brutalmente morta. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou o assunto. Benigna Cardoso da Silva, uma menina que nasceu em Santana do Cariri, no Ceará, no dia 15 de outubro de 1928. Santana do Cariri fica a aproximadamente 500 quilômetros da capital Fortaleza. Benigna, como era conhecida, era órfã de pai e mãe. A mais jovem entre os irmãos, que terminou a criação dos filhos, os irmãos auxiliando, amparando, como ela era a mais jovem. Benigna, ela estudava na escola do sítio, na ocasião, em Unas, lá em Santana do Cariri. E ela passou a ser assediada por um rapaz que na ocasião tinha 17 anos. E ela sempre dizia não para suas investidas. Extremamente católica, ela acompanhava a avó nas missas, ela chegava em casa, ela rezava. Ela ganhou do padre Tiano Coelho Rodrigues, que na época era o pároco da cidade, uma Bíblia, onde ela colocou próximo à sua cama e ela fazia a leitura todos os dias. Ela tinha um apego em especial com Nossa Senhora de Lourdes. Benigna começou a sofrer assédio desse rapaz, um rapaz que na época tinha 17 anos, um rapaz chamado Raimundo, conhecido como Raul. Ela então chegou e reclamou com o padre Cristiano, que estava sofrendo assédio desse rapaz. O padre Cristiano orientou ela a ver se tinha possibilidade dela sair da escola do sítio de Unas e ir para a escola da sede em Santana do Cariri. E foi o que aconteceu. Ela foi para essa escola. O irmão de Benigna, um dos irmãos mais velhos de Benigna, Cirineu, ele ia buscar todos os dias ela na escola. Benigna, ela era conhecida por sua extrema gentileza, sua bondade. Ela era uma menina extremamente simples, uma menina extremamente dócil. Ela cultivava no quintal da casa plantas medicinais e flores. Ela fazia chás, ela doava para as pessoas essas plantas. E na ocasião de sua morte, ela tinha ido buscar água na cacimba que ficava a alguns metros da casa. Quando ela chegou na cacimba, o rapaz chamado Raul estava escondido no mato e avançou sobre ela. Quando ele foi para cima dela, ela continuou na negativa. Ele tentou pegar ela, agarrar ela pelos braços, tentar pegar ela à força, e ela lutou bravamente. Aí ele pegou um facão e ele começou a desferir golpes nela, sendo que primeiramente atingiram as mãos, aí depois ele golpeou a barriga, golpeou as costas e por fim
golpeou o pescoço dela, que foi o que levou à morte da Benigna. O seu corpo foi encontrado algumas horas depois pelo seu irmão Cirineu. O Raul, ele fugiu. O seu irmão Cirineu chegou a ser preso, acusado de ter cometido este crime brutal. Algumas outras pessoas também foram presas até que eles conseguiram chegar ao verdadeiro culpado, que era o Raimundo, o Raul. Na ocasião de sua morte, ela tinha 13 anos. O corpo da Benigna, ou Menina Benigna, como ela é conhecida, foi sepultado no cemitério São Miguel, em Santana do Cariri. Na ocasião da sua morte, o padre Cristiano, que era pároco da cidade e também mentor espiritual da Menina Benigna, escreveu à mão uma observação ao lado do seu certificado de batismo, que estava arquivado na igreja. Morreu martirizada às 4 horas da tarde do dia 24 de outubro de 1941, heroína da castidade, que sua santa alma sirva de freguesia e de proteção para as crianças e as famílias. Paróquias são os votos do seu devoto, a Nossa Santinha. Logo após o crime, o local onde aconteceu, próximo à cacimba, que ela tinha ido buscar água, as pessoas colocaram uma cruz de madeira e as pessoas começaram a ir até esse local, fazer orações, acender velas e até a fazer pedidos. O culpado pelo crime, o Raul, foi preso, foi mandado, como ele era menor de idade, foi enviado para Fortaleza para uma instituição de menores, ficou alguns anos preso e foi solto logo em seguida. Em 2004, um grupo de Natal, Rio Grande do Norte, resolveu celebrar uma missa no local onde as pessoas iam acender velas, onde era o local onde ela tinha sido morta. Só que devido à dificuldade de se chegar a esse local, que era um sítio, eles resolveram construir um monumento próximo ao local para que as pessoas pudessem ir, pudessem visitar, pudessem acender velas, pudessem fazer pedidos e até mesmo agradecimentos. Em 2005 foi construída uma capela, Pedra Cariri, que é conhecida como o Monumento da Menina Benigna. Em 2010, o bispo ele compareceu a Santana do Cariri e ele reuniu informações da população, dos fiéis que acreditavam que Benigna era uma santa, que acreditavam que ela morreu devido a amar a Deus, porque ela preferiu entregar a própria vida para o seu assassino, para o seu algoz, do que pecar, do que ser violada. Este foi o argumento que o bispo utilizou para enviar a carta para o Vaticano solicitando o processo de beatificação de Menina Benigna. Em 2012, a paróquia recebeu um documento Nihil Obstat, que é um documento que o Vaticano envia dizendo que nada consta, ou seja, é autorização para prosseguir com os trâmites para o processo de beatificação. O segundo passo, após esse ok, essa autorização do Vaticano, é o grupo de teólogos do Vaticano reunir informações acerca do quê? Das virtudes ou o martírio, declarando as circunstâncias da morte. Em 27 de abril de 2012, o corpo de Benigna foi exumado. Foram representantes da igreja, da paróquia, representantes do Vaticano. Foi feita a exumação do corpo, foi feito todo um processo sigiloso com as pessoas autorizadas a estarem ali. Os restos foram colocados em uma caixa
e foram lacrados e levados para a paróquia, para a diocese. Esses restos é chamado de relíquias. Essas relíquias, elas foram separadas. Segundo o Vaticano, existem relíquias de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. As relíquias de primeiro grau são efetivamente as partes do corpo da pessoa santificada ou em processo de santificação, de beatificação, no caso de Benigna. Relíquias de segundo grau são os panos, os objetos que foram utilizados para que encostaram. Por exemplo, no caso de Benigna, quando o corpo dela foi exumado, só havia ossinhos. Haviam pouquíssimos vestígios da roupa, do vestido vermelho de bolinha que ela foi enterrada. Este vestido, ele é uma relíquia de segundo grau, porque vestiu o corpo. E as relíquias de terceiro grau são as coisas que tiveram contato com isso. No caso, quando o corpo foi exumado, foi utilizada uma caixa revestida por um pano para colocar os ossinhos ali. Posteriormente, foi feita uma missa na paróquia, em que essas relíquias foram devidamente seladas com os selos da diocese, para depois serem expostas e utilizadas no processo de beatificação. Os demais restos foram sepultados novamente dentro da igreja matriz, que é onde hoje repousa esses restos. Em 2016, o Vaticano entrevistou várias pessoas vivas entre 1940 e 1980 que conheceram e conviveram com a menina Benigna, e pessoas que relataram ter recebido algum tipo de graça após a sua morte. Pessoas que dizem que depois que ela morreu, começaram a rezar, pedir auxílio, pedir amparo, e que receberam, por intermédio dela, esse auxílio vindo do alto, esse auxílio vindo de Deus, de Jesus. 2 de outubro de 2019, o Papa Francisco assinou o decreto que autorizava a beatificação da menina Benigna. A cerimônia oficial de beatificação aconteceria no dia 24 de outubro de 2019, no dia 24 de outubro, dia da morte da menina. Porém, devido à pandemia de Covid-19, foi adiado. O processo, a cerimônia de beatificação de Benigna aconteceu no dia 24 de outubro de 2022. A partir deste momento, a Benigna pode ser cultuada em todas as igrejas do Brasil e do mundo, em altares, em casas, pode ser comercializado, feito imagenzinhas, os famosos santinhos. Onde hoje é o santuário da menina Benigna, as pessoas elas fazem desde 2003 uma romaria. Essa romaria, ela parte da igreja matriz e ela vai até o santuário e até o sítio Itis, que foi aonde efetivamente ela faleceu. Esta romaria é no dia 15 de outubro, que é a data de aniversário da menina, e vai até o dia 24 de outubro, que é a data do falecimento. No dia 24 de outubro é feriado municipal na cidade de Santana do Cariri, aonde a menina nasceu e morreu. E no dia 24 de outubro, dia estadual, no caso do estado do Ceará, de combate ao feminicídio. Isso de beatificação é a última parte antes da santificação. Hoje nós podemos rezar, nós podemos comprar imagenzinhas de gesso da Beata Benigna, Beata Menina Benigna. Porém,
quando a canonização for concluído, ela terá o status de santa. Para esse processo ser concluído, é preciso ter ao menos um milagre comprovado de intermédio dela, da menina benigna, a partir da data que foi a beatificação oficial, o decreto que foi assinada pelo Papa Francisco, 2 de outubro de 2019. Então, do dia 2 de outubro de 2019, todos os milagres que efetivamente puderem ser enquadrados como sendo um milagre feito através do intermédio, da intercessão da Beata Benigna, vai ser considerado para a canonização. Lembrando que não é simplesmente dizer, eu recebi um milagre, eu estava com uma doença, eu recebi um milagre também. Não, existem vários fatores que o Vaticano leva em consideração. Um dos fatores, por exemplo, no caso de doenças, a comprovação científica, ou seja, através de exames, de todo tipo de exames necessários, de que aquilo que aquela pessoa tinha realmente não tinha cura perante a medicina dos homens, a medicina da terra. E também a pessoa tem que ter pedido para esta única beata. Ela não pode ter rezado pedido para Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Beata Benigna, Santa Lourdes. Não, ela tem que ter. Esses são dois fatores. Existem outros fatores que o Vaticano considera, mas esses são os dois principais fatores. No caso dos milagres, tem que ser algo que, cientificamente falando, a ciência não pode explicar. Não tem como explicar. Várias pessoas relatam ter sido curadas de doenças, de câncer, ter sido levadas a cirurgias, e aí depois da cirurgia percebeu-se que aquele problema sumiu, mas isso ainda está em processo de análise pelo Vaticano para possivelmente canonizar a menina benigna como sendo santa. No momento, ela é a Beata Menina Benigna, a primeira beata do Ceará, Santana do Cariri, uma menina de apenas 13 anos, que é considerada a santa da castidade. Bom, esta é a história da menina benigna. Você já tinha ouvido falar da nossa pequena beata, menina benigna? No momento, está sendo construído lá em Santana do Cariri o Santuário de Menina Benigna. A paróquia diocese mandou construir um espaço gigantesco para receber fiéis do Brasil e do mundo. Santana do Cariri, devido ao atual santuário que tem da Menina Benigna, que ainda é pequeno, mas vai ser ampliado, recebe anualmente milhares de turistas. É o famoso turismo religioso. As pessoas vão até Santana do Cariri para conhecer o local, para ir lá rezar, estar próximo do túmulo que está dentro da igreja matriz, que depois vai ser transferido para o santuário quando ele estiver pronto. Este foi mais um vídeo da Ceci História. Eu agradeço a todos que assistiram, que assistem. Como sempre, né? Eu sempre acabo esquecendo de pedir para se inscrever no início do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de curiosidades, de história, deixa seu like, se inscreve no canal. Sempre tem uma história interessante. Deixa um comentário, alguma sugestão. E mais uma vez eu agradeço a todos que assistiram. Lembrando que caiu na boca de Matilde, virou assunto.